Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre mestrado e as perguntas que chegam até nós. Como eu sempre falo, se você tiver dúvidas, sugestões, deixa aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de gravar um vídeo para vocês falando um pouco mais sobre suas dúvidas, que também pode ser as dúvidas de outras pessoas. Então, a nossa dúvida agora é sobre mestrado em outro país. Então, vamos falar um pouco sobre esse universo. Os cursos de mestrado e doutorado, para serem reconhecidos no Brasil, eles precisam ser avaliados e reconhecidos pela CAPES, tá? Como que você faz para saber se o seu mestrado é reconhecido pela CAPES? Dentro da CAPES, existe lá a plataforma Sucupira. Se você for direto no site do governo, você se informa se o seu curso ele é reconhecido no Brasil. Ou seja, se esse curso ele é validado. Isso serve para que você seja reconhecido como mestre, como doutor, e que você lecione em universidades de modo geral, tá? Vamos falar depois sobre essas questões. E esses cursos que são ofertados por empresas que se instalam no Brasil, e aí eu não vou falar nome de empresas porque seria antiético, mas existem várias empresas que se instalam no Brasil e oferecem cursos de mestrado e doutorado à distância, com o título saindo por outras universidades, ou da América Latina, ou da Espanha, ou dos Estados Unidos. Primeiro, verifique se esses cursos ofertados possuem alguma parceria com alguma instituição. É muito comum que a grande maioria deles não possuam, o que significa que esse curso que você vai fazer não é reconhecido no Brasil. E aí a pergunta, eu fazendo um curso desse que não é reconhecido no Brasil, eu posso lecionar em universidades? E aí eu vou falar com vocês sobre experiência própria e o que eu tenho visto com alguns colegas. Na verdade, depende da universidade. Toda universidade ou faculdade tem um percentual de professores que podem ser especialistas, professores que são mestres e professores que são doutores. Geralmente, são questões administrativas. Quanto maior a capacidade da universidade em absorver professores, mestres e doutores, melhor é o programa delas. Agora, existem locais que o acesso a esses professores, mestres e doutores é muito difícil, principalmente quando a gente fala de Norte e Nordeste. Em alguns lugares do Centro-Oeste, mas na região de São Paulo e descendo aqui para o Paraná, para o sul do país, existe um volume maior, então é mais fácil de ter mestres e doutores reconhecidos. Portanto, a contratação é mais difícil. No entanto, como eu já falei, existem lugares que o acesso a esses professores que tenham esse currículo, até mesmo da instituição se organizar, é mais difícil. O que acontece? Então, a instituição opta por contratar pessoas que tenham esses cursos ou que sejam só especialistas ou que não tenham esse curso de mestre e doutorado reconhecido, e até mesmo que tenham cursado esses doutorados e mestrados que não são reconhecidos no país. Então, essa questão da contratação, ela acaba sendo muito relativa. O que vai acontecer? Na questão da remuneração, a instituição pode optar por não reconhecê-lo como o período hora-aula dessa remuneração de acordo com esse título. Então, a base da contratação de mestre é X, da contratação de doutor é Y. Ah, mas o seu mestrado não é reconhecido, administrativamente eu posso optar em pagar menos. Então, quando você faz a pergunta, se fazendo esse mestrado você pode lecionar em universidades, a resposta é, isso é muito relativo. Você não vai conseguir fazer concurso público como mestre ou doutor, você não vai conseguir lecionar em universidades públicas como mestre ou doutor, mas existe um campo de atuação de não estricto sensu e até mesmo em algumas graduações que vai depender de acordo com a estrutura administrativa da instituição.
geralmente instituições privadas, tá certo? Eu sempre aconselho, e ainda é uma campanha que a CAPES coloca, ao você pensar em fazer um mestrado ou um doutorado, verifique se ele é reconhecido no país. A sua vida vai ficar muito mais fácil, o processo de reconhecimento ele é totalmente debatido e agora com os cursos EADs abrindo no Brasil de stricto sensu, a ideia ou até o que a gente tem até o momento é que eles vão parar de ser convalidados. E é um processo bem chato. Então, eu aconselho, ao invés de você correr esse risco, que você sempre procure um curso que seja reconhecido no Brasil. Tá ok? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!